Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Então, tá bom, sejam muito bem-vindos. Bom, o que a gente vai falar hoje? Como a Cleidiane anunciou, a gente vai falar hoje sobre liderança, desenvolvimento de líderes, tá? Então, talvez seja um tema com um pouco mais de profundidade do que algumas pessoas estão acostumadas a ver. Mas é isso que a gente vem fazer aqui toda segunda-feira. Nós vimos aqui aprender um pouco sobre o negócio, sobre como se constrói esse negócio, como você pode fazer isso em larga escala por muito tempo, tá ok? E hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança, tá? E o que é liderança? O que é um líder? Quem me ajuda? O que é um líder? Na vida, não só no negócio. É alguém que orienta, é alguém que as pessoas seguem, que mais? Alguém que influencia. É tudo isso ou não? Sim. Isso mesmo. Um líder é alguém que manda ou não? Não, um líder é alguém que as pessoas seguem. Um líder é alguém que sabe para onde está indo e por isso as pessoas acabam seguindo ele. Que pessoas? Aquelas que desejam ir para aquele mesmo lugar, né? Muitas pessoas, elas não desenvolveram, elas ainda não têm todos os aspectos da liderança, então muitas vezes precisam de alguém que as guie até onde elas querem chegar. Faz sentido isso ou não? Então tá bom. Então o líder, ele é um líder basicamente de pessoas, concordam ou não? Se é um líder de pessoas, dentro do nosso negócio existem líderes ou não? E esses líderes, eles lideram quais produtos dentro do nosso negócio? Eles lideram pessoas. O nosso negócio, se você quer trabalhar, levar isso a grandes níveis, você tem que ser um líder dentro do nosso negócio. O líder é um líder de pessoas e não de produtos, perfeito? Então vamos lá. O líder, ele se encontra ou ele é feito? A gente encontra um líder ou um líder ele é feito? Ou seja, ele nasce líder? As pessoas nascem líderes? Sim ou não? Tem gente que nasce ou não? Tem. Não tem gente que nasce médico? Tem gente que nasce engenheiro ou não? E tem gente que nasce líder ou não? Tem ou não? Liderança. Tem gente que nasce jogador de futebol ou não? Não. E por que tem gente que nasce líder? Alguns têm dons. Na verdade, alguns têm características de liderança. Sim ou não? Não existem pessoas que têm mais características ou aptidões físicas para jogar bola? Sim ou não? Nasceu jogando bola ou não? Não tem gente que tem mais características, que é um pouco mais refinado na parte digamos, de prestar atenção, de foco, de ser um pouco mais centrado, a ponto de ser um médico cirurgião? Nasceu médico cirurgião? Não. Então as pessoas não nascem líderes, elas se formam líderes, sim ou não? Porque liderança, apesar das pessoas nascerem com as características, se não for desenvolvido, tanto quanto o jogador de futebol, tanto quanto o engenheiro, tanto quanto o médico, o professor ou qualquer outra atividade profissional, ele acaba não chegando lá. Faz sentido isso ou não? Sim. Vamos lá. O que pensam alguns dos líderes? Vocês conhecem esse casal aqui ou não? Sim. Quem é esse casal? Henrique e Marlene. Eles são hoje os nossos principais líderes, tá? Então o que acontece? O Brasil tem um monte de líderes, né, dentro do negócio Amway. Mas esse casal são os nossos principais líderes, tá? Então eles hoje desenvolveram esse negócio nos últimos 25 anos, e hoje eles estão num grande nível de liderança e que é um exemplo para todos nós. Então, praticamente todos nós somos da equipe deles, tá? Eles chegaram até o nível de diamante, executivos fundadores, e continuam trabalhando para crescer, né? Então, são líderes exemplares, pessoas que nós
gostamos, que nós seguimos e que serve de referência para tudo que a gente for fazer. Certo ou não? São os únicos líderes que existem? Não, não são. Então eu trouxe aqui alguns outros líderes que eu gosto bastante também, né? Para que a gente possa se inspirar um pouco neles também, tá? Quem são esses líderes? Vocês conhecem ou não? Sim. Quem é esse aqui? Tim Foley, Jim Dornan, Peter e Eva, Mário Rodrigues, José Bobadilha, Carlos e Cláudia Castellano, certo? O que eles são? Então, Tim Foley, coroa embaixador fundador. Esses dois aqui também. Mário Rodrigues, duplo diamante. O José Bobadilha, coroa embaixador. E o Carlos e a Cláudia são triplos diamantes fundadores, certo? Da onde eles são? Estados Unidos, Alemanha, México e esses dois aqui da Colômbia. O que eles têm em comum? São líderes ou não? Sim. São grandes? Sim. Alguém gosta de algum deles aqui ou não? De todos, né? Eu, por exemplo, gosto de todos. E eu justamente trouxe eles aqui porque eles servem de grande inspiração para o desenvolvimento do nosso trabalho, tá? E o que eles têm em comum? Bom, todos eles são grandes líderes na EMO, e esse é um ponto em comum, né? Só que são de nacionalidades diferentes. São de idades diferentes, né? Se você for pegar, por exemplo, o Peter e a Eva, eles chegaram a coroa embaixador em 1979. E o Bobadilha chegou a coroa embaixador em 2014, 2015. Eles são parecidos de personalidade ou não? Não. Sim ou não? Não. Vamos pegar, né? O Bobadilha, ele é mais colérico, né? E o Mário Rodrigues é mais melancólico, né? Então, eles são de personalidades também diferentes. Eles, praticamente, se a gente for procurar, eles têm muito poucos pontos em comum deles, mas eles têm alguns pontos em comum dentro do negócio. E é isso que a gente vai falar aqui. E o principal ponto em comum que eles têm, além do grande nível que eles têm dentro do negócio, é que eles formam líderes. A gente até poderia falar, não, é porque eles têm muita sorte de encontrar os líderes. Mas os líderes, eles se encontram ou eles se fazem? A gente até pode ter a sorte de encontrar um ou outro, né? Mas a maioria não é encontrado. E todos eles são grandes formadores de líderes. Faz sentido isso ou não? Eles formam líderes. E o que é um líder dentro do nosso negócio? Quais são as características que os líderes dentro do nosso negócio possuem? Vamos lá. São proativos. Proativos. A proatividade. O que é a proatividade? Não espera ser mandado. Não espera ser mandado. Que mais? Persistente. São persistentes. Que mais? São altruístas. Comprometidos. Que mais? Confiantes. Que mais? Confiantes e confiáveis também. São coisas diferentes, né? Que mais? São otimistas. Que mais? Seguros. Vamos lá. Realizadores. Eu coloquei algumas interessantes aqui também, hein? Realizadores. Que mais? Disciplinados. Olha, foi a primeira que eu coloquei, hein? Que mais? O que eu coloquei aqui? Os líderes, eles têm atitude mental positiva. São corajosos. Coragem. Os líderes, eles são disciplinados.
os líderes edificam pessoas. Sabiam disso ou não? Os líderes não falam mal das pessoas ou das coisas. Os líderes, eles não têm desculpas. Que mais? Eles têm uma mentalidade de abundância e não de escassez. São organizados. Ah, vocês conhecem alguém desorganizado ou não? São grandes líderes ou não? Ah, por que será? Coincidência, não é? E eles são coerentes. O que é um líder coerente? Ele faz o que ele fala. Faz sentido isso tudo ou não? Olha, eu vou até ampliar um pouco mais. Eles são estudiosos. Essas são as características dos líderes, perfeito? Então, o que eu posso concluir? Que quando eu for líder, aí eu vou começar a ter todas essas características ou não? Não? Ué, mas se eu sou líder, eu não vou adquirir tudo isso? São resilientes, aí, tá surgindo mais. Então, quando eu for líder, tranquilo, eu vou ter tudo isso aqui? É assim que funciona, não? Não, então para eu ser líder, por onde eu tenho que começar? Pela pontuação? É assim? Pela venda dos produtos? Por onde eu tenho que começar? Pelas características pessoais. As características pessoais. Porque existe uma lei que ela diz, eu não sei se vocês acreditam, que a gente colhe o que a gente planta e não o que a gente quer. Vocês sabiam disso ou não? Eu quero colher a liderança. Então o que eu tenho que plantar? Essas características. Para eu ser líder dentro do negócio, para qualquer um de nós sermos líderes dentro desse negócio, a gente tem que adquirir isso. Isso tudo é fácil ou não? Não, mas olha que interessante. Também não dá para falar aquela pessoa ela é organizada ou desorganizada, certo? Por quê? Porque tem algumas áreas da vida que a gente é mais organizado do que outras. Então existe uma escala de organização. Ele é totalmente organizado ou totalmente desorganizado, mas entre um e outro não tem uma escala aí? Sim. E os outros, nos outros níveis também não tem, nas outras características? Todas essas características, existe uma escala. Muitas vezes você é mais otimista, né? A pessoa ela é otimista, mas a outra é mais do que ela. Faz sentido ou não? Então ele tem uma escala maior de otimismo. Mas na parte de segurança ele tem uma escala um pouco menor. Então todos nós temos um pouquinho, pelo menos um pouquinho disso daqui. Mesmo que seja numa escala muito baixa. E como que faz para a gente aumentar a escala dessas características aqui? Como que a gente faz para aumentar? A gente estuda. E onde que a gente estuda aqui? No INA. O que é o INA? É o Instituto de Negócios Amway, que é formado por áudios, livros e eventos. Áudios, livros e eventos. Esse é o nosso Instituto de Negócios Amway. Para que serve os áudios? Para que servem os livros? Para que servem os eventos? Para a gente ficar motivado? A gente até se motiva, não é verdade? Mas é para isso que serve? Não, ele serve para mudar a nossa forma de pensar, sentir e agir. Porque se a gente quer um resultado diferente, esse resultado vem das nossas ações, não vem? E as nossas ações vêm da onde? Dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos vêm da onde? Dos nossos pensamentos.
Então, se eu quero mudar o resultado, que é o que eu estou colhendo, eu tenho que mudar o quê? O que eu estou pensando, que é o que eu estou plantando. Faz sentido isso ou não? Eu acho que eu não preciso estudar. Sabe por quê? Eu vou nesses eventos e o pessoal fala sempre a mesma coisa. Por que eles falam sempre a mesma coisa? Porque a gente não aprendeu. Na verdade, eles não falam sempre as mesmas coisas. São formas diferentes até de falar coisas que são importantes para a nossa vida. Então, quando a gente vai em eventos, quando a gente abre um livro para ler, um livro que fala sobre liderança, um livro que fala sobre relacionamento, sobre finanças pessoais, sobre trabalho em equipe, né? Sobre características pessoais até. Nós estamos mudando a nossa maneira de pensar, nós estamos dando oportunidade a mudar a nossa maneira de pensar. E aí a gente vai começar a sentir diferente, vamos começar a agir diferente, vamos ter resultados diferentes. Faz sentido isso ou não? E aonde que a gente tem que mudar? O que que a gente tem que mudar? Praticamente são esses itens aqui, não são todas essas características, nem todas estão aqui, tá? Mas essas daqui contemplam muitas das características que os líderes eles têm para que eles possam liderar, para que eles tenham isso aqui tudo numa escala grande para que eles possam liderar, ok? Então, quando nós nos damos oportunidade de uma nova informação, significa que a gente está dando oportunidade para a gente mudar a nossa forma de pensar. É legal mudar a forma de pensar ou não? Tem muita gente que fala assim, mas eu não quero mudar a forma como eu penso. Perfeito, precisa mudar ou não? Não, mas o resultado, eu não quero mudar o que eu estou plantando. Vai mudar o que eu estou colhendo ou não? Não, por isso que a gente precisa. E quando que a gente já vai estar num ponto da vida onde a gente não precisa estudar mais nada? Nunca. Porque se você não está aprendendo, se você não está crescendo, você está se considerando a pessoa perfeita. Faz sentido? Se você acredita que nenhuma pessoa é capaz de te falar algo novo que vai fazer com que você pense diferente, com que você tenha uma melhor visão da vida, quer dizer que você está se sentindo perfeito. Quem aqui é perfeito? Levanta a mão. Ninguém? Então, faz sentido a gente ter que estudar ou não? Então, o estudo no nosso projeto, ele não é opcional. Para quem quer ter sucesso, para quem quer chegar em níveis de liderança. O estudo dentro do nosso negócio, ele não é opcional. É obrigado a ir nos eventos ou não? É obrigado a escutar os áudios ou não? Aqui ninguém é obrigado a nada, mas também não é obrigado a ter um resultado melhor. Não é obrigado a ser um líder, não é obrigado a ganhar as viagens que a Amway proporciona. Ninguém é obrigado a nada. Mas se a gente não se dá a oportunidade de pensar diferente, por que a gente vai reclamar do nosso resultado? Se hoje nós estamos com um resultado que não é aquilo que a gente deseja, faz sentido que a gente deve estudar mais? Então, com quem que a gente tem que reclamar quando o nosso resultado é ruim? Com o espelho, é isso aí. Todo dia a gente tem que reclamar com o espelho, né? Agora, como... Isso daqui são as características, isso aqui é onde a gente vai conseguir. E agora, como que eu posso formar novos líderes? Como que eu posso formar líderes? Primeiro, atitude, exemplo positivo. Primeiro não, né? A única coisa, né? Nós formamos através do exemplo. Quem gostaria... Fala o nome de um líder aqui do Brasil, vai, que a gente gosta bastante aqui. Dá o nome de alguém. O Henrique não, vamos pegar um outro, mas... Dá outro. Vamos pegar um líder aqui. Vamos pegar... Não, vou pegar o Jorge Rufino, que está ali no fundo. Jorge Rufino está ali no fundo. O Jorge vai fazer uma apresentação aqui daqui a pouco, né? E uma excelente apresentação, é um dos planos que eu mais gosto aqui, tá? Quem gostaria, bom, quem é o Jorge, né?
O Jorge, ele iniciou na Amway há 20 e poucos anos, né? Chegou no nível de esmeralda e ele tem uma pequena rede, né? A pequena rede dele composta por milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas em diversos estados, com muitos platinas, rubis, safiras, esmeraldas e agora até diamante. É uma redezinha legal, né? É bom. Isso começou ali, ó. Tem até FA já, né? Um monte de FA na rede dele. Quem gostaria de encontrar um Jorge Rufino aí pela rua? Eita vida, né? Claro que gostaria. Para ter uma rede dessa, pensou? Uma perninha dessa, violenta, né? Legal, não é? Muito bom. Você está preparado para encontrar um Jorge Rufino e toda a galera dele? Tá ou não? Porque assim, o que acontece? Quando a gente começou o projeto, a Fernanda e eu, a gente trabalhava bastante, né? Mas era incrível como ninguém permanecia no negócio. Era incrível. Mas depois de mais ou menos uns 4 anos de trabalho, uns 5 anos de trabalho, então nos primeiros 5 anos praticamente a gente perdeu todo mundo, né? E nos últimos 5 anos a gente não perdeu tanta gente assim. Nós vamos colocar que praticamente nenhuma das pessoas que chegou a se ligar no projeto com a gente perdeu. Vocês não acham que é muito interessante que eu só encontrei gente ruim no começo? Não é verdade? 5 anos trabalhando só cabeça de bagre, né? É verdade ou não? Não. Foi um teste para ver se estava decidido. Né? Foram 5 anos trabalhando, dos quais a gente patrocinou bastante gente. A gente trouxe bastante gente para o negócio. Praticamente ninguém sobreviveu. Porque era todo mundo ruim? Ou era o líder deles que era ruim? Né? E depois a gente passou por uma fase onde praticamente, onde a gente está hoje, praticamente as pessoas que começam, né? Não que se cadastram, mas aquelas que iniciam o trabalho com a gente, são raras aquelas que saem do negócio. Por que será? Porque não é porque todo mundo era ruim, porque começou a ter uma mudança no exemplo, né? Porque essas características elas passaram a ser um pouco melhores, o grau delas passou a ser melhor. Faz sentido isso ou não? Então hoje todo mundo que está aqui, né, gostaria muito de encontrar alguém melhor. Seria legal? Eu queria tanto começar a desenvolver um trabalho essa semana, mas que eu patrocinasse um cara nota 10. Não seria legal? Mas e se realmente eu patrocino um cara nota 10? Eu tenho condições de continuar com ele? Eu tenho condições de atender ele? Porque muitas vezes a gente está pedindo, né? A gente tem um copinho assim, essa é a nossa atitude, a capacidade que a gente tem, e a gente está implorando, falando, eu queria tanto 5 litros d'água. Faz sentido ou não? Então, o que acontece? Se cair 5 litros d'água aqui, o que acontece? Perde-se. E para eu ter mais água, o que eu tenho que fazer? Aumentar. E isso aqui é a nossa capacidade de liderança. E isso é a nossa capacidade de liderança. Muitas vezes a gente está pedindo uma situação mais fácil na vida, mas a gente não está pronto para quando essa situação aparece. Acontece isso ou não? Um exemplo disso daí, a gente ouve falar tantas vezes, é quem ganha na loteria. 90 e tantos % das pessoas que ganham na loteria ficam ricas? Por 1 ou 2 anos. E depois? Ficam piores do que quando elas ganharam. Por quê? Porque elas não sabem manusear, elas pediram muito mais dinheiro, só que a capacidade de lidar com finanças delas era desse tamanho. E o que aconteceu? Elas não só perderam tudo que ganharam, como perderam tudo que elas tinham antes de ganhar. E você acha que aqui não pode acontecer isso? De você estar tão desesperado por um resultado, por uma colheita, sem você estar plantando direito?
Faz sentido isso ou não? Portanto, o que a gente tem que fazer? Estudar mais. E a gente tem que cuidar sempre do nosso exemplo. Nós temos que ser exemplo. É assim que nós vamos formar líderes. Primeiro, sendo exemplo, obviamente, tá? Então, se tem alguma coisa daqui que a gente não é tão bom, né? Vamos colocar como exemplo. Disciplina. É fácil disciplina ou não? Não. É difícil. Tem alguém aqui que é disciplinado nessa sala ou não? Tem alguém aqui que é disciplinado ou não? Temos um aqui que é disciplinado. Tá? Quem aqui toma banho todo dia? Ei, que disciplina, ó! Escova o dente ou não? Pelo menos uma vez por dia, vai. Gente, todo mundo é disciplinado. Em alguns pontos. Mas não em todos, né? Eu também não sou disciplinado em tudo. Em algumas coisas eu sou, em outras não. Então, vocês viram que a gente tem alguns níveis de disciplina? Agora, por que a gente é disciplinado com algumas coisas e com outras não? Porque algumas a gente é obrigado a fazer. Ninguém me obriga a tomar banho. Eu posso não tomar, né? Mas isso vai me prejudicar. Agora, se a gente não é disciplinado no negócio, isso me prejudica ou não? Me prejudica o futuro, não prejudica o presente, né? Por isso que tudo bem. Hoje eu não vou estudar nada. Quer saber? Hoje eu não vou convidar ninguém para o negócio. Quer saber? Eu não vou responder as mensagens que eu tenho hoje. Não tem problema. É só uma vez, não é? Aí você vai abrindo precedente e daqui a pouco você está largando de fazer as coisas que você precisa fazer pelo negócio. Faz sentido ou não? Aí você fala, eu não tenho resultado mesmo, vou ficar trabalhando tanto para quê? Não é verdade? E essa é a mentalidade que a gente tem. E a verdade é o seguinte, quem aqui esse mês pretende mudar de nível? Quem pretende mudar de nível esse mês? É legal, né? Então tá bom. Quem aqui é capaz de fazer isso aqui esse mês? Tá aqui você? Que dia que nós estamos hoje? 17. Quem aqui pode me garantir que até esse mês patrocina 2 pessoas? Quem aqui consegue me garantir que esse mês eu patrocino 2 pessoas? Quem consegue me garantir? Disciplinado. Disciplinado. Legal. Se eu der 5 mil reais para quem fizer isso aqui, quem faz? Quem consegue esse mês patrocinar? Se eu der 5 mil reais, quem consegue patrocinar esse mês? Ótimo! Não, sério, se ganhasse 5 mil reais, quem conseguiria esse mês patrocinar 2 pessoas? Os que levantaram a mão na segunda vez são excelentes funcionários. Excelentes funcionários. Então talvez a Amway não seja um negócio adequado para quem é funcionário. Porque aqui tem que ter uma mentalidade de líder. Tem que ter uma mentalidade não daquele que eu vou plantar hoje e vou colher amanhã. Faz sentido isso ou não? Porque se você fizer isso daqui esse mês e ganhar 5 mil, se você fizesse só pelos 5 mil, você não está acreditando no potencial do teu negócio. Você está duvidando do teu negócio. Se cada vez que você fizesse isso aqui, você ganhasse 5 mil, ao final de 2 ou 3 anos, você desse sua rede para alguém, você teria feito o pior negócio do mundo. Porque fazer isso daqui, mas são só 2 pessoas, pode ser que eles não façam nada. Mas se você fizer isso daqui, vamos supor, por 2 anos, quantas pessoas são? 25, vão ser 48 pessoas. E no final de 2 anos você botou quanto no bolso? 120 mil. E 48 frontais. Vamos supor que chega alguém e fala, ok, te dou 120 mil, você me dá os 48 frontais. Você daria ou não? Não. Daria ou não? Não. Então o que vale mais, os 5 mil ou abre 2? Então por que não faz?
Por que só 2 pessoas levantaram a mão? E depois, gente, vem aqui na reunião e fala assim, mas como que faz para eu ser líder? Como é que faz para eu ter líderes, né? Mas como que faz para você ter líderes? Você tem que dar exemplo. E o exemplo está aqui, ó. Se você pensou, não levantou a mão, mas pensou, não, eu, por 5.000 eu faria. Até menos, né? Gente, a conta não fecha. O que nós temos que ter, então? Qual a atitude que nós temos que ter? Nós temos que fazer isso sem pensar nessa recompensa imediata. Porque não é essa recompensa imediata que vai dar o que a gente quer dentro desse projeto. Quem aqui entrou nesse projeto para ganhar um pouquinho de dinheiro a mais? Quem entrou aqui para ser livre? Eu. Gente, o que vale mais a pena? Ganhar uma graninha esse mês ou ser livre? E ser livre é fazer isso daqui sem a graninha a mais esse mês. Essa é a grande diferença. Esse negócio a gente não faz para ter um resultado financeiro no final do primeiro mês. Demora pelo menos 1, 2, 3 anos. Faz sentido isso ou não? Porque muitas vezes a gente olha e fala assim, o outro lá, de um dia para o outro ficou rico. Certo ou não? Não. Ué, mas o que ele fez para chegar nesse dia que foi de um dia para o outro? Geralmente foram 5 a 10 anos de trabalho em alguma ideia inovadora que muitas pessoas falaram para ele que ele era louco, doido. Então o que a gente precisa ter aqui? Além de tudo, tem que ter a resiliência, tem que ter a persistência. E se hoje os nossos níveis nessas características não estão muito altos, é sinal de que a gente precisa estudar melhor. Outra coisa que acontece, tem gente que só vem aqui na reunião quando tem convidado. É legal, não é? Ter convidado? Não, mas eu não tenho, então eu não vou na reunião. Faz sentido isso ou não? Porque não entende que a reunião é para ele aprender a pensar diferente, sentir diferente, agir, ter resultado diferente. Então são coisas que a gente precisa, e como que a gente vai falar para alguém fazer essas coisas se a gente não faz? Nós que queremos chegar aqui, a gente não pode se dar o luxo de não estudar, de não ir nos eventos, de estar cansado, hoje eu não estou bem. Vocês conhecem alguém que já fez isso? E se ele não vai trabalhar no dia seguinte porque ele não está bem, porque ele está cansado? O que o chefe dele fala? Escuta, ele não chegou ainda, liga para ele. Não, ele atendeu com voz de sono e falou que estava cansado. Por isso que ele não veio trabalhar. É assim que a gente faz no emprego tradicional ou não? Então aqui que a gente quer ser líder, gente, quando a gente começa o projeto, tá aqui você. Então tá aqui, tem aqui, esse aqui é o seu líder, vamos colocar que é um platina, ele tem algumas redes, e esse aqui é o seu patrocinador e colocou você. Você já é um líder ou não? Sim ou não? Não. Por que não? É um líder ou não? É. E você é um líder da pessoa mais difícil de liderar, que é você. É muito fácil a gente falar assim, não, eu quero ter alguém na minha rede para poder liderar, não é? Não é bonito isso? Não, eu quero, porque aí eu mando e ele obedece. Não é verdade? Isso não é liderança, né? Então, quando eu converso com algumas pessoas da minha rede, tem algumas aqui, né? Eu pergunto para elas de vez em quando, se você tivesse 3 pessoas iguais a você dentro da tua rede, quanto tempo você demoraria para chegar a esmeralda? Se a pessoa dá risada, e se ela chora? O que você faz com uma pessoa dessa? Se você encontrasse 3 iguais a você, você ia ficar feliz ou você ia falar droga? Então, você tem que sempre pensar nisso. Se você encontrar 3 pessoas iguais a você, quanto tempo você demora? Se você falar, nossa, ia ser rapidinho, você está no caminho certo. Mas se você falar, nossa, ia demorar uma eternidade, o que você está esperando? Você está esperando colher coisas que você não plantou. Faz sentido? Então eu vou falar aqui de 2 características que são interessantes também, para que a gente tenha, e cada vez mais a gente possa trabalhar com elas. A primeira é responsabilidade. O
que significa responsabilidade? Significa que o dono do seu negócio é você. Então você é responsável por tudo que acontece no seu negócio. Inclusive o nível que você chega. Certo ou não? Ou seja, se você não atingir o nível que você quis, quem é o responsável? É você. E se você atingiu, quem é o responsável? É você também. Você tem que ser responsável pelo que acontece no seu negócio. A gente conversa com muita gente que fala, mas sabe o que eu não atingi porque uma outra pessoa que eu convidei, ele não fez a pontuação dele. Ou é facinho jogar a culpa nos outros, né? Quem gosta de jogar a culpa nos outros aqui? Eu adoro, né? Nem sempre, mas não é bom jogar a culpa nos outros? É bom jogar a culpa nos outros. Eu até tentei fazer, mas não deu culpa, né? Não deu certo por causa daquilo. Não é verdade? Quem é que chega atrasado no trabalho e o chefe fala, por que você chegou atrasado? Porque eu dormi até mais tarde. Quem fala isso? Mas não é mais fácil jogar a culpa no trânsito? Tem gente que fala. Não é mais fácil jogar a culpa no trânsito? E outra, o alarme que não tocou. Não é verdade? Né? Eu esqueci de carregar o celular. Então as pessoas, elas costumam muito jogar a responsabilidade das coisas nos outros. Mas um líder de verdade, ele é responsável pelo que acontece na vida dele. E junto com a responsabilidade, e aí vem outro ponto, que é muito importante dentro do nosso negócio, que se chama criatividade. O que é a criatividade? É você pensar em soluções para os problemas que acontecem. Faz sentido isso ou não? Todo mundo aqui é criativo? Em alguns momentos, sim. Mas é incrível que em outros momentos as pessoas não são. Né? Cara, você chegou a falar com aquela pessoa que você precisava falar hoje? Sabe o que é? Que na hora que eu fui conectar estava sem internet. Primeiro, foi responsável ou não? Não. E criativo? Muito menos. Cara, dá um jeito. As pessoas, os líderes, eles dão um jeito para as coisas acontecerem. Né? Mas é porque o cara foi tentar fazer o pedido e a Amway não passou o cartão dele. E aí? Aí que não deu para atingir o nível. É bom, não é? O cara é responsável por alguma coisa? Ele foi responsável por alguma coisa? Nem responsável e nem criativo. Isso são coisas que a gente precisa ter. Se o resultado é você que quer, se o que você está buscando é o seu resultado, você tem que ser responsável por ele e você tem que ser criativo. E muitas vezes a gente não percebe que a gente nem está sendo responsável e nem criativo. Nós colocamos barreiras na nossa vida que são intransponíveis. E aí quando as pessoas dão alguma solução, a gente fala, mas isso não ia funcionar. Certo ou não? Você leu o livro esse mês? Sabe o que é? É que eu fico com sono quando eu leio. Nem foi responsável e nem criativo. Tá, mas que tal se você lesse então numa hora que você não está com sono? Por exemplo, se você pega ônibus, lê no ônibus. Mas aí treme muito. Entendi. Já aconteceu isso com o downline de alguém aqui ou não? Não vai no evento, sabe por que eu não vou no evento? Não, porque naquele dia vai ter jogo da seleção. Ele está sendo responsável? Não, mas aí o que você vê? Que depois ele reclama que o resultado dele não está bom. Já aconteceu com alguém? E aí o que a gente tem que fazer quando uma pessoa está dando muita desculpa? E bater nela? Não, gente. A gente tem que ser exemplo e procurar outra que queira seguir o seu caminho. Faz sentido ou não? Então isso é sermos responsáveis. Olhar para a rede que você tem e falar, eu não cresço porque a rede não cresce, você está sendo responsável ou não? Então você precisa ser criativo. Se essa rede não cresce, você não vai abandonar ela, mas o que você tem que fazer? Corre atrás de outras. Corre atrás de outras redes. Os líderes, eles dão respostas para os problemas. Se você hoje está encontrando um problema na sua vida, é você encontrando a resposta que você vai crescer. E é isso daí. E para finalizar, eu gostaria de colocar aqui para vocês o
o que pode ser uma bênção para alguns, mas para outros pode ser uma maldição. E eu falo isso para a minha rede, né? Eu espero que vocês encontrem downlines exatamente igual a vocês. Obrigado, boa